Shalom, queridos. Estamos no capítulo 25 de Atos, hoje. Tem como tema, Paulo apela para César. Capítulo 25 de Atos. Neste capítulo 25, veremos que os judeus, nesse capítulo 25, nós veremos que os judeus tentarão mais uma vez armar uma cilada para Paulo. A intenção deles continuava sendo a de matá-lo. Indignados com os 2 anos de prisão de Paulo, os judeus se aproveitam do momento de troca de governo para tentar mais um plano para matar Paulo. Festo afirmará que voltará para Cesareia e que se os judeus quisessem vê-lo, que fossem até Cesareia e acusassem a Paulo lá. Os judeus acusaram Paulo novamente com falsas denúncias. Festo perguntará se ele deseja ir para Jerusalém, mas Paulo, entendendo que aquilo era mais um plano para matá-lo, apelará para César. Apelando para César, Paulo o obriga a cumprir o seu desejo. Neste capítulo conheceremos Agripa II e Berenice, que virão para saudar Festo e serão usados para consulta com ele no caso de Paulo. Atos 25 e o seu contexto histórico. Estamos acompanhando os 2 anos de Paulo em Cesareia. Interrogado por Félix, com Ananias, o sumo sacerdote, Tértulo, o orador e os anciãos, apresentando o caso para o governador. Ao apresentarem a acusação, Paulo não havia profanado absolutamente nada, mas eles insistiam nisso. Paulo acabou com os argumentos, dizendo que havia acabado de sair de Cesareia sem causar nenhum tumulto, indo para Jerusalém. Os judeus da Ásia o acusavam porque Paulo levara o evangelho para toda aquela região, e a intenção deles de o impedirem havia fracassado. Atos 25, de 1 a 3. O novo governador e o plano para matar Paulo. Festo, o novo governador, subiu de seu palácio em Cesareia para Jerusalém, provavelmente para ter uma nova noção da mais importante cidade judaica de sua jurisdição. Na expectativa de tirar proveito da falta de conhecimento com Festo, tinha do caso, os líderes judeus tentaram persuadi-lo a enviar Paulo para Jerusalém, o que lhes daria uma oportunidade para retomar os seus planos de emboscada. Atos 25, de 6 a 8. Eles acusam a Paulo. Não tendo pecado contra César, nem contra a lei dos judeus, Paulo era vítima de uma campanha maliciosa cujo objetivo era aniquilar o cristianismo. Atos 25, de 9 a 11. Eu apelo para César. Ciente provavelmente do plano em curso para matá-lo, Paulo evitou Jerusalém ao invocar o seu direito como cidadão romano de apelar diretamente para César.
Nem todo apelo desse tipo era concedido pelos governadores locais. No entanto, Festo ficou satisfeito em transferir esse caso para outra jurisdição e livrar-se da pressão para apaziguar os judeus. Vejam que situação, viu? Um homem convertido, transformado, enfrentando uma situação dessa. Imagine hoje, nos últimos dias da igreja na terra. Nós, os filhos de Deus, que vivemos a palavra como Paulo viveu, não será diferente conosco até que Jesus chegue. Atos 25, 13. Festo recebe visitas. Herodes Agripa II visitou Cesareia com sua irmã Berenice, a qual tinha uma história sexual e marital cheia de mudanças. Herodes foi o último dos governadores herodianos. Festo foi astuto ao incluir Herodes na controvérsia sobre Paulo, pois Herodes era o responsável pelo templo e designava o sumo sacerdote dos judeus. Consequentemente, ele tinha interesse nas acusações de que Paulo violara o templo. Atos 25, de 18 a 19. A questão era Jesus. Festo tinha esperado uma acusação mais séria, como fomentar insurreição e revolução. Ele acabou entendendo que a questão principal era se Jesus, que havia morrido, estava agora vivo. Atos 25, versículo 20. Festo quer enviar Paulo para Jerusalém. Compreendendo que o debate teológico estava além de sua alçada, Festo procurou tirar um proveito da pressão para Paulo e ir a Jerusalém para ser julgado. Atos 25, versículo 23. A entrada de Agripa e Berenice. A entrada de Agripa e Berenice deve ter sido uma ocasião e tanto, com os convidados de honra e demais pessoas, formando uma comitiva cheia de pompa. Atos 25, 25. Festo acredita em Paulo. Festo não tinha previamente dado a conhecer em público que acreditava na inocência de Paulo. Uma vez que o apóstolo havia feito seu apelo para César, Festo estava agora livre para admitir, sem repercussão, que acreditava que as acusações eram infundadas. Atos 25, 26 a 27. É um caso infundado. Festo achava o caso não apenas infundado, mas também desconcertante. Ele esperava que Agripa o ajudasse a pensar em uma forma de descrever ao imperador os crimes apresentados contra Paulo. Concluindo, um ponto interessante que vemos é perceber que Paulo ficou preso por 2 anos e, quando começou a ser interrogado, percebeu que os judeus estavam armando plano contra ele. Muitas vezes ficamos tão ansiosos por algo que Deus vai fazer que esquecemos em muitos processos que precisaremos esperar. Mesmo após esperarmos, seremos provados e teremos que esperar por mais tempo. Mas devemos nos lembrar sempre que as coisas não acontecem no nosso tempo, o que nós achamos justos. A gente acha justo que deve ser de uma maneira e não é do nosso jeito. Justiça verdadeira é a de Deus. A vida do cristão, as coisas acontecem quando elas
deve acontecer quando Deus entende que é o momento certo. Provavelmente o tratamento que Paulo recebeu não era correto e justo. Ele era inocente e ficou preso por mais de 2 anos. Porém, Deus tinha algo especial para a vida dele e fez todas as coisas da maneira como ele entendia que era o melhor. Nesse tempo todo, não vimos Paulo murmurando. Ao contrário, ele se submete à vontade de Deus e à direção do Espírito. Isso é um exemplo, precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor. Louvado seja Deus, que nós tivemos comentário do capítulo 25 de Atos. E quero relembrar vocês que esse é um discipulado de excelência, é um discipulado que nos custa caro, porque se não fosse caro não prestava. Tinha que ser caro porque é para Jesus. Tudo que fizermos aqui tem que ser do melhor quando é para Ele. E esse discipulado é para Ele. Não tem como se negar isso. Se o tempo todo o problema do povo é justamente porque é a palavra. É assim que fazem com Jesus. A palavra é Ele. Então o problema do povo, de outros ministérios que estão aí, mais uma vez, as coisas ficaram mais difíceis agora na Filhos, agora tem um discipulado que tem questionário. Claro, nós somos um povo escolhido por Deus para fazer o melhor para Deus. Ninguém pense que Deus vai aceitar coisa barata. Ele quer o melhor. E Davi, aquele que recebeu o nome de homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, ele disse que não daria nada ao Senhor Deus que não lhe custasse caro. Como Davi foi escolhido, foi uma pessoa que é um referencial para nós, por que não imitá-lo? Não vamos dar nada para Deus barato, não. Você chega na faculdade, que é uma coisa de homens, que vai parar no túmulo. Aquilo que você recebe, aquela luta toda, TCC, não sei mais o que, tudo vai parar no túmulo, não vai além disso. Se desfaz com a sua carne, vira tudo pó. Mas esse estudo da palavra de excelência que Deus nos entregou, isso aí vai para a eternidade, vai se encontrar com ela, a gente vai se encontrar com a palavra lá. Que tal a gente já ir com ela? A gente já tem que ir com ela, porque vamos nos encontrar com ela. Quem é ela? Jesus. Não é Ele o nosso encontro? Não é para Ele com Ele que nós vamos nos encontrar? Ele não vem buscar a noiva? Pois isso aí vai para a eternidade. Você saber a Bíblia, você pegar a Bíblia e ler. Que tal você também cantar a Bíblia? Tem tantos cânticos que Deus pode lhe entregar. Cante a Bíblia. Eu gosto de cantar a Bíblia. Uma história de Maria, por exemplo. Quando Maria foi receber a notícia, Então eu gosto de cantar. Estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, ela achou ter concebido do Espírito Santo. Por que você não pede a Deus uma melodia e começa a cantar cada estudo? Está trabalhando com esse capítulo hoje, essa semana. Seu discipulado é online ou é presencial, mas o capítulo é toda semana, não pode faltar. Não tem como interromper um discipulado desse de nobreza, porque está na mão de cada discípulo. Se o discipulador não pode estar presente, os discípulos estão com o vídeo nas mãos para fazer o questionário, responder direitinho, mandar para a supervisora geral do discipulado, que é a apóstola Rai, dentro do prazo que é dado. A gente recebe o link, quer dizer, os supervisores recebem os discipuladores recebem um link, geralmente na quarta ou quinta-feira. Imediatamente eles passam para os discípulos. Os discípulos estão com a lição na mão. Responde logo. No dia que chegar no discipulado, já está com o questionário respondido. E os discipuladores devem dar o maior exemplo, seus primeiros a colocar no YouTube o nome dos discipuladores Elias e Rai. Porque é uma maneira de honrar. Capítulo 13 de Romanos fala profundamente sobre honra. E se nós estivermos com essa palavra na mão o tempo todo e ainda não aprendermos a honrar,
Então, que adiantou tanto estudo, né? A gente estuda tanto, desde maio de 2023, que nós estamos com esse discipulado de excelência. A essa altura já devemos saber o que está escrito em Romanos 13, né? Romanos 13 vai ser um capítulo da Bíblia que você parou depois do jornal para ler. Eu já disse a vocês que leiam o jornal, leiam um capítulo depois do jornal, não, depois do almoço. Então, você pode pegar Romanos 13 e ler e ver como é importante você, que é discípulo, honrar os seus discipuladores, colocando o nome deles lá no YouTube, dizendo: meu discipulador é fulano de tal. E quem é de células, que está na célula, colocar a minha célula, meu líder de célula é fulano de tal. Isso é honra. Se vocês não colocarem seu nome, eles não ficam como discipulador do ministério. O nome dele não aparece no sistema. Estão fora. Eles trabalhando sem ser honrados, sem os discípulos falarem seu nome lá no YouTube, a gente não tem aquele discipulador registrado. Vocês querem fazer a honra para os seus discipuladores? Façam isso. Então, os discipuladores fazem isso, os missionários, os pastores, os bispos fazem isso com o apóstolo Arrai e o apóstolo Elias. Vocês vão ver também lá no comentário os seus pastores, seus missionários, seus bispos, dizendo: meu discipulador, os homens, líderes de congregação, que são esses pastores, bispos e missionários, colocam: meu discipulador é o apóstolo Elias. As mulheres que estão comigo, como pastoras, missionárias e bispas, minha discipuladora é a apóstola Rai. Que lindo a gente gostar de obedecer a palavra de Deus. Quem obedece a palavra de Deus está obedecendo a Jesus. Bem, acabamos de comentar o capítulo 25 de Atos e fizemos esse comentáriozinho intercalando aí no meio do comentário, aproveitando o momento do final do comentário de Atos 25, nós falamos algo precioso para vocês não se esquecerem os deveres que têm, para que esse discipulado seja realmente de nobreza que Jesus merece. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, com todos os líderes de células e com todos os componentes das células do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.